Meus prezados e queridos irmãos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Já há 2 semanas que eu estive impossibilitado de poder gravar qualquer coisa, realmente um problema aí de garganta muito sério. E ainda estou recuperando. Não sei se conseguirei fazer um vídeo muito longo, eu pretendo fazer um vídeo curto. E eu já não fiz o comentário da lição da semana passada e ainda falta o comentário da lição dessa semana, que já está acabando. Portanto, eu vou procurar ser bastante sucinto, trazendo o comentário da lição de número 11, de 16 de março, que não fiz, e o comentário da lição dessa semana. Eu vou procurar ler os textos da lição, não vou deter assim de uma forma mais profunda nos textos, porque realmente eu não estou em condição de falar por muito tempo. Portanto, eu vou falar um pouco da lição de número 11, de 16 de março, a lição que traz por título A Salvação Não é uma Obra Humana. Um tema muito interessante, mas pena que eu não tenho a menor condição de me estender muito nessa lição, que foi a lição da semana passada. Portanto, esse vídeo ele contemplará as 2 lições, a desta semana e a da lição passada. Bem, então o título aí da lição de número 11, A Salvação Não é Obra Humana. Importante nós observarmos esse título da lição, porque sabemos que o homem, por seus méritos, ele jamais conseguirá ser salvo. Todo homem, os nossos primeiros pais, ele pecou contra Deus, a humanidade pecou contra Deus, e não há nenhum meio pelo qual o homem possa ser salvo se não for através de Jesus Cristo, que é a graça de Deus dada, dispensada ao homem. Portanto, a salvação não é obra humana, ninguém pode fazer nada para merecer a salvação. Muitos estão enganados, iludidos com a religião, porque são religiosos, e pensam que por frequentar uma religião, por serem membros de uma igreja, ou por exercer alguma liderança, ou até mesmo algum dom espiritual, isso necessariamente dá a essa pessoa um passaporte para a vida eterna. Porém, é necessário que nós entendamos que a salvação não é uma obra humana. O textual da nossa lição nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Aqui, Paulo escrevendo a Tito, aqui no capítulo 3, verso 5, vai falar sobre a nossa salvação, que é salvação esta, não é resultado de alguma obra de justiça que porventura nós pudéssemos ter feitos para merecermos tal salvação, mas que essa salvação é segundo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus nos alcançou e por essa misericórdia Ele nos salvou pela regeneração. A regeneração através do seu Espírito, através da sua palavra, que foi, alcançou o nosso espírito, que nos deu vida, uma renovação espiritual, já que nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos feitos, nos nossos pecados, e nós recebemos uma nova vida através da regeneração, e a cada dia o nosso velho homem vai sendo mortificado em Cristo, e há uma renovação no nosso espírito, e nós vamos a cada dia recebendo a natureza de Cristo, que suplanta a nossa natureza, e o Espírito Santo ele vai sendo gerado em nós, gerando uma nova vida, e nós então passamos a experimentar um desenvolvimento a partir do novo nascimento, a partir da regeneração. Cristo a cada dia vai se tornando Senhor da nossa vida, nós vamos nos mortificando a nossa natureza, não nós mesmos, mas Deus em nós. A princípio nós somos justificados em Cristo, colocados na posição de justo, e no nosso dia a dia nós vamos sendo santificados pelo Espírito Santo, vamos morrendo a cada dia,
sendo crucificado dia após dia em Cristo, e Cristo vai sendo gerado em nós, e a natureza de Deus passa a habitar em nós, transformando a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Portanto, uma obra totalmente do Espírito e não uma obra do homem. A leitura bíblica em classe nos apresenta o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui Efésios, a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, eu nem anunciei o textuário, mas é interessante, porque aqui Efésios 2, antes é verdade prática, eu não li, devido aqui à pressa para poder comentar a lição. A verdade prática nos afirma o seguinte: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Cristo e não vem das obras humanas. Portanto, salvação é um ato da soberania de Deus. Deus, no seu infinito amor, Ele quis nos salvar através de Cristo, e isso não vem dos homens. Aí a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, nos diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Deus, através de Cristo, Ele nos trouxe à vida, porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos, nos nossos pecados contra Deus. Pecados esses, verso 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as orientações de Satanás, mas nós somos alcançados por Cristo. E todos aqueles que ainda não foram alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça salvadora de Cristo, continuam debaixo do domínio de Satanás, do príncipe desse mundo, fazendo a vontade de Satanás segundo a vontade da carne. Daí a necessidade de terem um encontro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, no outro tempo, vós andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, entre esses que são levados pelo príncipe da desobediência, guiados por Satanás. Nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Ou seja, assim como aqueles que continuam afastados de Deus, continuam seguindo as instruções, seguindo a vontade de Satanás, eles estão debaixo da ira de Deus, assim também nós estávamos. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e se tornaram inimigos de Deus, destituídos da glória de Deus, inimigos de Deus. E todo homem foi colocado debaixo da ira de Deus. Mas Cristo fez recair sobre si o castigo que nos estava reservado. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Então você que permite que o Senhor venha nascer na tua vida, você tem a oportunidade de se livrar da ira de Deus e ser alvo do seu amor através de Cristo Jesus. O verso 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é o grande tema do Evangelho, esse é o grande tema do cristianismo. Esse é um dos grandes legados da Reforma Protestante, que resgatou aquilo que havia perdido no período da Idade Média, onde muitos achavam que poderiam ser salvos pelas obras, pagando indulgência, fazendo uma obrigação, um sacrifício, seguindo algumas ordenanças, algumas liturgias. As pessoas achavam que a salvação poderia ser adquirida pelo esforço humano. Porém, nós sabemos muito bem que a salvação nunca foi pelas obras. Nem mesmo no tempo da lei, a lei salvava o homem. A lei
só mostrava a situação de pecado do homem e a sua necessidade de se voltar para Deus. Portanto, a salvação pela graça. Essa é a grande mensagem do cristianismo, foi a grande mensagem dos grandes reformadores, foi a mensagem da igreja primitiva e deve ser a mensagem da igreja da atualidade. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça de Deus, nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Cristo, ao ressuscitar, nos ressuscita juntamente com ele e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros, nas eras que hão de vir, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é essa resposta à graça de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é um dom? É um favor, é algo que pertence a Deus. O que é a graça? É um favor merecido. Então, sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, ou seja, nós recebemos uma nova vida. Nós somos agora recriados espiritualmente em Cristo, somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura bíblica em classe da lição de número 11, cujo título é A Salvação Não é uma Obra Humana. Essa lição, ela nos apresenta como introdução. O apóstolo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir necessidade de Deus, senão por uma intervenção direta de Deus por meio do Espírito Santo. Eu achei bem interessante porque aqui o que o texto está abordando é que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. A inclinação do homem, ela é continuamente má. O homem tem a tendência de afastar-se de Deus e afundar-se no pecado, mas Deus é aquele que fala ao coração do homem, como é aquele que dá força ao homem, dá os meios para o homem voltar-se para Deus. O primeiro tópico da lição apresenta a salvação sob a graça de Deus, ou seja, debaixo da graça de Deus. Primeiro subtópico, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, ou seja, a corrupção atingiu todo o gênero humano e o homem na sua totalidade, no seu espírito, alma e corpo. O estudo, isso foi estudado na lição anterior a esta e vai ser retomado nessa lição. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, ou nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana sem Deus. Subtópico 2. Mortos em ofensas e pecados. As expressões e vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Sem ela ninguém pode ser salvo, como bem já apontei no início. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras da linguagem, ou de linguagem,
para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Então, morte espiritual não quer dizer que estamos aniquilados, eternamente afastados de Deus. A morte espiritual, o preço por essa morte, até pela morte física e pela morte eterna do homem, o preço foi pago por Cristo. Quando Cristo ele morreu pelo homem, ele morreu para nos resgatar da morte espiritual, que é esse estado de estar afastado de Deus, e nos resgatar de uma futura morte eterna. O que seria essa morte eterna? Seria exatamente nós morrermos fisicamente, estando afastados de Deus, estando mortos espirituais. Aí sim, nós enfrentaremos uma morte eterna. Mas Cristo, ele morreu por nossos pecados, para nos resgatar espiritualmente, na nossa relação com Deus. Porque se caso nós morrermos fisicamente, ou sermos transformados quando do arrebatamento da igreja, nós não experimentaremos a morte eterna, porque nós já alcançamos a vida eterna através de Cristo, quando nós deixamos de estar mortos espirituais e passamos a viver para Cristo. Subtópico 3. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça, salvo pela graça, significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem pelas obras, pois não se trata de uma recompensa que Deus nos dá por algo que nós praticamos. Nada nós podemos fazer para ser salvo. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não pela fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega do Antigo Testamento, Robson, quando ele diz: a graça é a parte de Deus e a fé é nossa. Ou seja, a graça vem de Deus e Deus faz brotar a fé em nosso coração, para que nós possamos pela fé responder à graça divina. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, o meio da salvação é a fé é essa em Cristo, e Cristo é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Então, pela graça somos salvos por meio da fé. O tópico 2 da lição nos apresenta soteriologias inadequadas da antiguidade, ou seja, doutrinas sobre salvação que são inadequadas, que não condizem com a palavra de Deus. Temos aqui o primeiro subtópico, os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no esquinismo, defendida pelos Hare Krishnas, os kardecistas e muitos outros, os quais esses adeptos dessa doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, que esses ciclos de roda de reencarnação parem de girar, ou seja, através de vários processos de reencarnacionista, o homem vai se aperfeiçoando, até ser digno de uma salvação. Nada tão antibíblico quanto essa mentira, uma mentira antiga, salvação somente através da graça. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica. Também tem aí uma outra crença de salvação antiga, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, lá da província da Galácia, por isso chamado de galacionistas. Esses judeus, esses galacionistas convertidos ao cristianismo,
queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Então, o que esses galacionistas pretendiam era algo totalmente impraticável, querer ser salvo pelas obras da lei. Uma outra linha também antibíblica, que é os gnósticos, que eles pregavam. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani em 216 a 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Na verdade, é Deus quem controla tudo, não há esse domínio, esse controle, não há esse conduzir, essa soberania entre trevas e luz do universo. Deus, ele reina soberano. Desse modo, segundo os gnósticos, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes plenários, aí dos planetários, os poderes planetários, melhor dizendo, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual ilimitada aos espirituais. Então, através do conhecimento, o homem consegue chegar a essa capacidade de iluminação a ponto de alcançar a salvação pela iluminação da mente, pelo conhecimento, pela gnose, o que também não é bíblico, é totalmente impraticável. Os demais, os que não conhecem, chegam a esse conhecimento, os demais são pessoas materialistas e não podem receber tal conhecimento, os que não são iluminados pela gnose. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e nem seu Filho Jesus Cristo, e que governa o mundo. Satanás não governa o mundo, ele apenas está debaixo da autoridade de Deus. Portanto, a salvação é para todas as pessoas e não para um grupo de iluminados. Tópico 3 dessa lição fala sobre as soteriologias inadequadas da atualidade, as doutrinas de salvação do dia de hoje. Vem o islamismo, no primeiro subtópico. Segundo essa religião, se as boas ações suprirem as más ações, se você praticar mais boas ações do que más ações, você irá para o paraíso. Eles ensinam que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Está no Alcorão 2990,276. Essa afirmação é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção do islamismo, ou dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação com um sistema cristão, como nós pregamos. A salvação, no contexto deles, é por mérito e por obra, mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que ele crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Porque, segundo a Bíblia, a salvação é para aquele que reconhece, em primeiro lugar, reconhece o pecador e crê que Cristo veio exatamente para resgatar o homem do pecado. Uma outra falsa ideologia para a salvação, ou doutrina, são as testemunhas de Jeová. Tem uma soteriologia também equivocada. A salvação não está em Cristo para eles, mas na organização religiosa dessas testemunhas de Jeová, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, segundo as testemunhas de Jeová, são 144 mil, a classe dos ungidos, e outro, a classe da grande multidão, a que vai herdar a terra. Segundo a teologia desse movimento, ela vai pregar isso. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, já que não são judeus, para pertencer aos 144 mil,
Então, as testemunhas de Jeová não são os filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, esses que pertencem à multidão, e Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação, porque eles aguardam a terra e não os céus, eles não aguardam a vida eterna, eles esperam habitar na terra. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Então, negar que não existe Espírito Santo, que Cristo não é Deus, é negar salvação. Não há salvação, vida eterna, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que, mas a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Ou seja, só se torna filho de Deus através de Cristo. Porque os filhos, por criação, todos eles morreram por causa do pecado. Mormonismo, subtópico 3. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois libertos para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. E eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos que eles vão considerar como partes para a salvação. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus, que é uma aberração bíblica, doutrinária. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas, no caso as Escrituras, nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa, no caso, a obra de Cristo é completa. Então, Cristo não precisa de um co-salvador, de um Joseph Smith para ser um porta-voz de Jesus. De maneira nenhuma. Cristo, ele fez a obra completa. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e está à disposição de todos os homens, e essa salvação é só através de Cristo. E essa lição, ela conclui dizendo: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. E a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem ato de um pecador para receber a dádiva divina por meio de um mérito pessoal, mas Deus disponibilizou sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos, porque Deus, Cristo, morreu por todos. A lição número 12, que é a lição agora dessa semana, de 23 de março de 2025, nos traz como título: a igreja tem uma natureza organizacional. Aqui é interessante porque mostra esse lado da igreja enquanto uma organização. É bem importante nós observar que a igreja, de fato, ela é o corpo de Cristo, mas nós não podemos negar o aspecto visível da igreja. A igreja, ela é constituída de pessoas de carne e osso. Quando Jesus veio aqui fundar a sua igreja, chamar os seus primeiros discípulos, e quando a igreja ela é inaugurada no Pentecostes, como nós cremos, com a descida do Espírito Santo, eram pessoas que tinham uma cultura, tinham uma língua, que pertencia a uma região geográfica, pessoas que se reuniam nas casas, depois passaram a reuniam também em sinagogas, e aí depois em cenáculo, em salões, e depois, com o passar da história, em templo. Então esse lado visível e organizacional da igreja, ele sempre existiu. Jesus, ele organizou o seu grupo ali, os 12, os mais próximos, e ele liderava toda a multidão, e ele separou esses 12, preparou, que vieram ser os 12 apóstolos, que tiveram como incumbência da parte de Cristo organizar igrejas, pregar o evangelho, inclusive ensinar
pessoas aquilo que eles haviam aprendido de Cristo, e esses fizeram discípulos, que por sua vez fizeram outros discípulos, obreiros foram levantados e colocados nas mais diversas regiões, principalmente com o ministério a partir do grande avanço da igreja com as perseguições do primeiro século, onde os discípulos de Jesus foram espalhados e ali não ficaram mais restritos em Jerusalém, e aí os seguidores, inclusive ali os diáconos, Estevão, Marte, primeiro Marte, com a morte de Estevão houve um espalhar, Filipe se revelou um grande evangelista, os missionários, os apóstolos, enfim, começaram a pregar o evangelho em Jerusalém, em outras regiões, e levanta-se então Paulo, missionário dos gentios, e ali Pedro como missionário dos judeus, e o evangelho começa a crescer, e a igreja ela começa a ser estabelecida em várias partes do mundo de então, várias lideranças são estabelecidas, estando debaixo da mentoria, da autoridade dos apóstolos, e aí presbíteros, anciãos, pastores eram estabelecidos para tomarem conta e organizarem trabalhos locais, trabalhos missionários que deram origem a grupos, a igrejas em várias cidades do mundo de então, e assim tem sido, né, no decorrer das gerações. Então esse lado da organização da igreja ele é necessário. A igreja é um organismo vivo, sim, em termos espirituais, somos um organismo vivo, porque somos o corpo de Cristo. Mas em termos humanos, nós temos a necessidade, como um todo agrupamento humano, de nos organizar. Então a igreja é um organismo organizado, que precisa de uma liderança, de uma organização, de uma ordem litúrgica, que segue algumas ordenanças, tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, mas que segue as duas grandes ordenanças de Cristo, as duas liturgias, podemos dizer assim, que é exatamente o batismo nas águas, a ceia, tendo ali o símbolo do vinho e do pão, como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então nós temos a ordenança do batismo nas águas e da celebração da ceia. São as duas grandes ordenanças da igreja, e a ordenança maior de todas, que é pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Então a igreja, nós não podemos negar a necessidade do lado da organização, que não podemos confundir igreja apenas como organização. A igreja, em primeiro lugar, é uma obra espiritual, porque ela é derivada, ela é gerada por Deus através de Cristo Jesus. É uma vida, Cristo veio nos trazer vida espiritual, mas ainda somos seres de carne e osso e precisamos nos organizar, nos estabelecer enquanto ser humano. Nós ainda não estamos num novo corpo, um corpo glorioso, transformado, e mesmo estando com um corpo de glória, num corpo glorioso, nós vemos o céu como um lugar organizado. A nova terra, o novo céu que há de vir, a nova terra, haverá uma organização. Então não podemos conceber nem sequer o céu como um lugar desorganizado. Então por que razão nós, enquanto cristãos, nós iríamos contra a ideia da natureza organizacional da igreja no seu aspecto visível? Então é nesse sentido que nós estamos falando de que a igreja tem uma natureza também organizacional, uma liderança, toda uma organização. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta. Esse texto está em Tito 1, verso 5, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aqui fala da organização da igreja. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, sem sombra de dúvida, e ao mesmo tempo uma organização. O grande problema é quando a igreja ela perde a consciência de que é uma obra espiritual e ela passa a viver apenas como organização. Aí sim, aí mora o grande problema. A igreja, em primeiro lugar, é uma obra espiritual, que é uma obra feita pelo Espírito de Deus,
na vida de pessoas de carne e osso que precisam se organizar. Agora, não podemos inverter, que a organização não venha sufocar o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a sua noiva, a sua igreja. A leitura bíblica em classe, eu vou já ler, que estou percebendo que minha garganta está piorando, está no livro de Tito, capítulo 1, verso 1 ao verso 9, que diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então Paulo aqui, ele está se apresentando a Tito, dizendo exatamente sobre as suas credenciais, que ele era um servo de Deus, ele era um apóstolo de Cristo, que foi salvo segundo a fé daqueles que também foram eleitos, dos salvos. Ele não se coloca em nada melhor do que os irmãos. Ele foi também eleito segundo a mesma fé dos irmãos, pelo conhecimento da verdade, que é segundo o amor, segundo a piedade e o amor de Cristo. Em esperança, ele se apresenta: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, que é o que nos motiva, a vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus nos prometeu vida eterna e nossa grande esperança é a vida eterna, mas vida eterna é essa que perpassa pela nossa maior esperança, que é a nossa ressurreição, que é a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, quando nós receberemos um corpo transformado, nosso corpo será transformado, os mortos ressuscitarão com um novo corpo, e a nossa esperança então é a vida eterna, habitar o novo céu e a nova terra, a qual Cristo nos preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, essa esperança Deus nos prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que foi me confiada, Paulo dizendo, me confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aí ele está se apresentando e aí ele vai então dizer a quem ele está dirigindo essas palavras a princípio. E essas palavras, é claro, atingia toda a igreja e nós na atualidade. A Tito, a quem ele envia essa carta, meu verdadeiro filho, ele chama aqui Tito de filho, como no outro momento ele vai chamar também Timóteo de seu filho, filho espiritual, é claro. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, a mesma fé que operou em mim, operou em Tito. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É bem interessante, porque Paulo, em momento algum, mesmo sendo um apóstolo, ele se coloca acima dos seus filhos na fé. Ele fala de uma graça comum, de Jesus como sendo o seu Senhor, assim como é Senhor da igreja, assim como é Senhor dos irmãos, como deve ser a atitude de todo bom pastor. Aí na sequência, ele prossegue: por esta causa, que é bem interessante, que ele vai falar sobre a questão do Evangelho, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, quer dizer, distribuída a todos os irmãos, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Salvador. Por essa causa, a salvação da igreja, a organização, a estruturação da igreja, ele vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, o que está aí no texto áureo. Ele deixou Tito ali em Creta para que organizasse a estrutura da igreja, para que ela continuasse avançando. Te deixei aí em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aqui presbítero é o equivalente a bispos, a pastores, que Paulo ele dá, no caso a Tito, a autoridade, a ordem, para que ele saia organizando as igrejas, aquilo que falta organizar, principalmente em relação a escolher e a consagrar lideranças para exercer o presbitério, para exercer o pastorado, para tomar conta daquelas igrejas. Essa era uma função
muito honrosa e de grande peso que Paulo estava entregando ao seu filho na fé, Tito, como também ele faz em relação a Timóteo. Aquele que for, aí vai dizer, esses que vão ser separados para como presbíteros, eles, quais são as características desses homens? Aí Paulo vai instruir, aquele que foi irrepreensível, uma pessoa que de um caráter ilibado, que não sofra repreensão nem dos de fora, nem dos irmãos, dos de dentro, dos de casa, aquele que seja irrepreensível, marido de uma mulher, uma única mulher, um casamento monogâmico, e tenha filhos fiéis, ou seja, que seus filhos sejam também fiéis a Deus, fiéis aos pais, obedientes, que sejam exemplos, na verdade, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Então, aqueles homens que não possam ser acusados de dissolução, nem ele, nem seus filhos, nem são desobedientes, filhos que não sejam acusados de dissolução, que não sejam desobedientes. Também esses líderes, é claro, eles têm que ser obedientes a Deus, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Aqui já fala, antes falou presbítero, aqui já fala bispo, que tem o mesmo conceito, o mesmo sentido. Presbítero, bispo, pastores têm o mesmo sentido dentro desse contexto bíblico, dentro desse contexto cultural. Então diz o seguinte: convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Aqui é interessante, porque a ideia aqui do bispo, do pastor, do presbítero, ele é um dispenseiro da casa de Deus. É interessante isso aqui, por quê? Porque a dispensa aqui vai falar exatamente a dispensa da casa de Deus. Numa dispensa, numa família, numa casa, nós temos o quê? Que a dispensa é onde contém os alimentos para serem cozidos, para serem preparados para o sustento de uma família. E aqui Paulo está dizendo que o presbítero, o ancião, o pastor, ele é responsável da dispensa de Deus, ou seja, de alimentar as ovelhas com alimento espiritual. Então imagine que responsabilidade um obreiro tem, o pastor tem, porque ele é colocado por Deus como alguém que está responsável para alimentar o rebanho. Ou seja, o rebanho pertence a Deus, o rebanho não é do pastor. E ao pastor compete exatamente dar o alimento que a ovelha precisa. Há ovelhas que ela ainda toma leite, aí o pastor tem que transformar o capim em leite para dar para as suas ovelhas. Há outras ovelhas que podem receber um alimento mais sólido. Quem sabe o próprio capim, no sentido metafórico, é claro, mas o certo é que cada ovelha estará numa fase de crescimento, ela precisará de um cuidado especial. Então, quando aqui Paulo orienta a Tito que ele deve procurar pessoas para liderar, que sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha como primeiro ministério a sua casa, governe bem a sua casa, tendo seus filhos como pessoas fiéis, não acusados de serem de dissolução, nem serem desobedientes, exatamente porque o bispo, o pastor, ele tem a responsabilidade de ser um exemplo para o rebanho, e de estar nutrindo o rebanho, de estar alimentando o rebanho, alimentando tanto com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, com a oração, mas também com o exemplo, Ele precisa ser uma fonte na qual as ovelhas vão buscar o alimento, a água. Ele precisa ter alimento para dar às suas ovelhas. Ele é o próprio alimento? Não, mas ele é o pastor que conduz ao pastor dos pastores, ao sumo pastor. Ele é o pastor que deve conduzir as ovelhas a comer em pastos verdejantes, a beber em águas tranquilas, que é beber no próprio Deus, na própria palavra de Deus. Então olha a responsabilidade que é dada ao bispo, ao pastor, porque convém que o bispo seja irrepreensível como um dispenseiro, alguém que toma conta, um despenseiro, alguém que está de posse dos tesouros espirituais de Deus, um despenseiro da casa de Deus. Não seja soberbo,
pastor não deve ser soberbo, não ser iracundo, tomado pela ira. Ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde, ele não pode odiar as ovelhas. Então, não ser soberbo, não ser iracundo, não dado ao vinho. Imagina um pastor cachaceiro, beberrão, que não tem noção, que não é sóbrio. O pastor tem que ter sobriedade, ele tem que ter o fruto do Espírito, ele tem que ter domínio próprio, ele não pode ser um desequilibrado. É isso que o texto está dizendo. Então é necessário que ele não seja dado ao vinho. Aqui o vinho fala exatamente de nada, que ele não venha lançar mão de nada daquilo que o venha deixar perder a lucidez, que venha deixar fora de si. Não seja um espancador, nem dos filhos, nem da esposa e nem do rebanho. Existem pastores que infelizmente, que não são pastores na verdade, que agem como se o rebanho fosse deles, que anda espancando o rebanho quando a ovelha precisa de ajuda, de uma exortação, de uma disciplina. Sim, tem que ter disciplina na igreja, mas a disciplina não é para matar ninguém, não é para expulsar ninguém do rebanho. Então o pastor, o líder, ele não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso, de torpe ganância, viver em torno de juntar bens materiais, de se dar bem, de enriquecer, entendeu? De juntar dinheiro, de terceirizar o trabalho na obra de Deus para que ele possa só viver da lã das ovelhas, do leite das ovelhas, e ele não faça absolutamente nada. Esse não é o papel do verdadeiro pastor. Portanto, não deve ser cobiçoso, de torpe ganância, mas sim, qual deve ser a característica do pastor? Dada a hospitalidade, ou seja, acolher. A hospitalidade aqui abrange todo o aspecto do acolhimento, daquele que não tem onde pousar, daquele que não tem um alimento, que precisa de um amparo, de um conselho. Ser hospitaleiro aqui mostra esse caráter do pastor de ser alguém acessível, de que ele nunca está indisponível para alguém. O pastor tem que ser uma pessoa acessível. Imagine, é claro que a igreja tem que ter consciência que o pastor também tem suas limitações, precisa do seu momento de descanso, de lazer, do seu momento na sua casa com sua família. Não deve estar perturbando o pastor o dia todo. Ele é um ser humano como qualquer um outro, mas o pastor, ele não deve ser aquele tipo de empresário, de alguém que age como se tomasse conta de uma empresa, que as pessoas têm que marcar uma hora na sua agenda e uma vez por semana, porque ele não pode, ele não está disponível para as pessoas. Então, para que ser pastor? Se você não tem tempo para cuidar do rebanho, para atender o irmão na sua necessidade, na hora que ele mais precisa, se é preciso marcar um tempo na agenda, então arruma outra coisa para fazer. Você não foi chamado para isso. Você tem que saber, é claro que você tem sua vida, você não pode negligenciar sua família, mas você foi chamado para poder ser um dispenseiro no reino de Deus. Então você tem que ter tempo para a obra de Deus, sim. Você tem que ter tempo. Do contrário, é melhor que você não exerça o ministério. Portanto, é necessário que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, nunca esteja do lado do mal, nunca contribua para o mal, em hipótese nenhuma. Ele seja moderado, todo extremo é perigoso, ele seja justo, não é tratar pessoas de forma diferente por causa do poder aquisitivo, da posição social. Não, o tratamento de Deus é o mesmo para todo mundo. Na igreja de Deus, de Cristo, não há lugar para senhor, só tem lugar para servo. O pastor é servo e todos os demais são servos. Lá fora o indivíduo pode ser doutor, doutora, ser rico, um lojista, um fazendeiro, um grande empresário, mas na igreja é servo de Deus. Todos têm que ter o mesmo tratamento, todos são nivelados em Cristo, todos foram comprados pelo mesmo sangue, todos foram resgatados pelo mesmo sangue, foram alcançados pela mesma graça. Portanto, o pastor tem que ser justo, santo, seja uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, temperante, não pode ser um desequilibrado, tem que ser temperante, saber dizer e falar tudo com temperança, na medida certa, não ser salgado demais e nem sem sal, mas
usar o tempero correto para cada momento, temperante. É necessário que retenha firme a palavra de Deus no seu coração, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, melhor dizendo. Então aqui eu acho interessante porque diz que o pastor ele precisa reter a palavra de Deus para que haja poder de Deus, virtude na sua vida, ousadia, para que ele possa, através da palavra que habita em si, ele admoestar, ensinar a sã doutrina, a fim de que o povo seja admoestado, ensinado. E aqueles que jazem em contradição, os contradizentes, eles possam de fato serem convencidos, não pelo pastor, mas pela palavra de Deus, de que de fato há um caminho, há um norte a ser seguido, há uma regra de fé e prática, que é a santa palavra de Deus. Por fim, vou ler o comentário da lição. Como vocês percebem, minha voz já está falhando. O comentário da lição, a introdução, diz o seguinte: a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, também é uma organização, uma congregação, uma assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Primeiro tópico: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito. O apóstolo escreveu, é o primeiro subtópico, o apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma deliberarei invernar aí e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é um chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. É interessante fazer aqui a observação que a recomendação que Paulo dá a Tito, a Timóteo, que elas são atemporais, elas não estão limitadas a um tempo, elas servem para todos os pastores da atualidade. Portanto, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo. A expressão que o apóstolo usa também para Timóteo. Tito, ele era um grego, não era um judeu, mas era um servo do Senhor. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, uma em 2 Timóteo, e na epístola que ele foi destinado, que traz o seu nome, a epístola a Tito. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então esse é o personagem Tito. O pastor de Creta Tito foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restavam, também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esses trechos do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro, que seria já indo para Roma, que já não fazia parte do trajeto não era a sua 3ª viagem missionária. Ele não estava indo como missionário, mas estava indo como prisioneiro, mas fez missão. É bem interessante observar isso. Então ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem na condição de prisioneiro com destino a Roma, no local chamado de Bons Portos, está em Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Subtópico 3, Creta, 67 a.C. Roma anexou a ilha de Creta a seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses.
Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Isso aqui é bem interessante, que judaizante eram pessoas, no caso, um ramo dentro do judaísmo, um grupo radical, que na verdade eles não eram convertidos ao cristianismo. Eles não eram convertidos ao cristianismo, pelo contrário, eles queriam fazer com que os cristãos voltassem a ser judeus. Eles eram inimigos dos cristãos. Aí o tópico 2 da lição, temos a institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro subtópico, a instrução paulina. A organização eclesiástica, aqui o apóstolo Paulo instruiu Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial, estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já havia fazendo, ele já fazia isso também. Então não se restringir apenas a uma questão de uma estruturação ministerial. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos, os diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo de uma cultura da região. Fazia parte da cultura da região. Tito 1,12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Não era apenas uma questão ministerial, era um problema também cultural que tinha que ser tratado. Subtópico 2. Igreja como instituição. Podemos definir o organismo como forma individual de vida de um ser ou de algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa-se a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, é o corpo de Cristo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é também uma instituição divina, que veio a existir pelo poder de Deus. Ela veio a existir. No Pentecoste, por exemplo, nós temos ali o que chamamos de inauguração visível da igreja enquanto uma instituição. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala de institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Isso desde a igreja primitiva. Subtópico 3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia um local onde eles reuniam, havia um horário e havia uma ordem no culto. Então, ou seja, havia uma organização. Isso você vai ver aí em todo o Novo Testamento, que a igreja tinha um local, tinha um horário, havia uma ordem no culto. Inclusive Paulo trata da ordem no culto. Isso mostra que tinha uma organização. Uma reunião de ministério havia para poder separar obreiros, como houve na separação para os diáconos. Então havia reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, como lá no caso da igreja primitiva. Foi realizado, por exemplo, o concílio, nós sabemos, Atos 14, 23, que nós diríamos hoje seria uma convenção para tratar de assuntos doutrinários, Atos 15, verso 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Nós vemos aí, inclusive, a instituição dos diáconos. Os capítulos 8 e 9 de 1 Coríntios tratam de outros assuntos também. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamamos de uma comissão de ética para tratar da questão dos erros morais da igreja, de como deveria ser tratada inclusive as questões financeiras. 1 Coríntios 5, 2 a 5. Também de tesouraria, envolvia mais a questão das ofertas, do dinheiro. A carta de recomendação era o mais comum dos documentos. Quando o irmão ia para outro lugar, uma carta de recomendação, um recurso para garantir a origem
e a identidade das pessoas. Tudo isso já havia